Vou entrar no aspecto eleitoral de novo, mas sobre o Rio Grande do Sul, né? Outra frente que o bolsonarismo quer emplacar por aí, está um cenário também bastante interessante. O Eduardo Leite ficou neutro na disputa presidencial, né? Eduardo Leite do PSDB. E o PT acabou de declarar, acabou não, né? Quando foi? Deixa eu ver aqui. Acabou, tem 2 dias, declarou há 2 dias apoio crítico à campanha do Eduardo Leite. Queria que você contasse detalhes dessa posição do Partido dos Trabalhadores e como você está avaliando essa disputa no Rio Grande do Sul. E eu estou curioso para saber também como é que é fazer campanha para o Eduardo Leite. Isso deve ser uma coisa que vocês engolem, assim, como comer jatobá, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Fala, deputado. Não, mas é o seguinte, é a luta antifascista, né? É a luta antifascista. Ontem, inclusive, num debate, o Onyx Lorenzoni tentou fazer uma abordagem dizendo que pessoas do PT, que eu mesma, olha só, fui citada no debate, eu pedi direito de resposta, participaria de um governo Lula, porque, na verdade, o Onyx Lorenzoni tenta investir nesse antipetismo. Então, vamos deixar claro que apoiar criticamente, liberar, porque a posição do PT é a seguinte: os filiados, os amigos, os eleitores, o nosso candidato Edgar Preto, faltou 1.500, 2.000 votos para chegar ao segundo turno. Então, nós temos um ativo muito importante, além da histórica, de governos históricos, como o do Tarso, como o do Olívio Dutra, o próprio Edgar Preto, deputado estadual, vem e chega com uma votação quase no segundo turno. Bom, Onyx tenta agora utilizar desse antipetismo, carimbando no Eduardo e dizendo que nós participaremos do governo. Vamos deixar claríssimo aqui, o PT não participa deste momento no Rio Grande do Sul com qualquer expectativa ou mesmo autorizado a pensar em estar no governo Eduardo Leite. Nós não vamos participar de nenhum governo Eduardo Leite. O PT tem decisão de não participar. Mas o PT não poderia também deixar de opinar diante de uma disputa que tem, do outro lado, um candidato que foi um fiel escudeiro, um péssimo ministro da assistência, dos direitos sociais no Brasil, um ministro que acabou por destruir o Bolsa Família, que deixou, inclusive, milhares de gaúchos e gaúchas, sobretudo as mulheres que recebiam Bolsa Família naquele momento, 3 anos sem reajuste do Bolsa Família. Porque vamos deixar muito nítido. O governo Bolsonaro faz essa gastança de véspera da eleição, lança e fica com esse discurso sobre o Auxílio Brasil e entrega esse auxílio para taxistas, para caminhoneiros, não sei o quê, tudo manobra eleitoral. Esse dinheiro, inclusive, que ele paga como Auxílio Brasil, nós já sabemos o quanto dele foi corroído pela inflação de alimentos. Mas, veja, é o próprio dinheiro do povo, porque durante 3 anos, antes de acabar, de colocar uma pá de cal no Bolsa Família, que mantinha as crianças na escola e as crianças vacinadas, já que eles são contra a vacina, ele deixou 3 anos o Bolsa Família sem qualquer reajuste de valores. E isso tudo tem o Onyx. O Onyx é o destruidor de políticas para a infância no Brasil. O Onyx é o destruidor, vou repetir, de políticas para a infância, para as mulheres. Então, não tem como ficar neutro nisso, aí tem a questão da democracia mesmo. O nosso aqui apoio crítico o Eduardo Leite não precisa estar dizendo que vai votar no Lula, não precisa nada disso, mas eu sei que lá na base do Eduardo Leite as pessoas têm um olhar também anti-bolsonarista e grande parte delas vai estar dando seu voto ao presidente Lula. O próprio Lula veio aqui no Rio Grande do Sul e disse: não votem em Onyx, e, portanto, nós temos também uma posição crítica, muito crítica, mas não vamos dar nenhum voto ao representante do fascismo no Rio Grande do Sul. Que o Onyx se perdeu nessa caminhada. Ele virou ele começava se apresentando como um liberal, ele não é um liberal. Ele é contra o liberalismo, porque o liberalismo se pauta pelos direitos humanos, pela ciência. O liberalismo é uma linha de pensamento filosófica, sobretudo, respeitável. O que a extrema-direita no Brasil é iliberal, ela é contra o liberalismo, ela mata, inclusive, a democracia de caráter liberal, que é a mais básica. Então não tem como votar no fascista, por isso o Eduardo Leite também tem o nosso voto, apesar das opiniões econômicas.
Agora, como pessoa, Eduardo Leite é uma figura afável. A nossa crítica a ele é uma crítica pela educação, por questões assim, questões de políticas públicas, dos serviços públicos, o conceito de Estado. Quem sabe, né, Panunzio, a gente vai voltar no Brasil a ter um debate sobre o Estado, sobre a economia, sobre a sociedade, e não estarmos aí com gente como Roberto Jefferson ou Onyx Lorenzoni à frente da política nacional. Olha, quero dizer para a senhora, deputada, que eu acho isso um gesto de altruísmo de vocês, porque não é brincadeira. O Eduardo Leite aqui não é nenhuma observação sobre comportamento pessoal, mas o gay que torce pelo Bolsonaro é o dinossauro que torce pelo meteoro. O governador do Rio Grande do Sul tem obrigação com essa categoria da qual ele faz parte, que representa, queira ele ou não, no cenário político nacional, que ele não está cumprindo. E tem uma outra questão. O apoio crítico que o PT dá ao Eduardo Leite no Rio Grande do Sul não tem contrapartida em São Paulo, onde o PSDB apoia o candidato fascista. Né? Vocês não se sentem numa pequena desvantagem em relação a isso? É verdade. É altruísmo, sim, e é consciência histórica. Eu acho que nós temos consciência histórica. Mas grande parte do PT pensa assim como você está dizendo. Não é uma coisa simples, não. No entanto, o que a gente puder fazer para que o Onyx Lorenzoni não seja governador do Rio Grande do Sul, porque nós vamos ganhar com o Lula, eu estou muito convicta disso. E é preciso também que a política nacional seja uma política de diálogo, não seja uma política de ódio e de mentiras. O pior da política nacional nos dias atuais é a mentira. Me escuta, Panunzio. O pior da política nacional nos dias atuais é a mentira, é a forma de fazer política, é o uso da religião, é o uso da boa-fé das pessoas. Isso é embrutecedor das relações humanas. Nós temos que passar esse momento para um novo patamar, para outro tipo de debate, um debate sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre a dimensão ambiental, sobre os direitos humanos. Eu gostei tanto de ouvir Marina quando ela disse que a dimensão ambiental não se... Quem foi que disse que a dimensão ambiental é contradição absoluta? Ela disse com outras palavras, mas há uma contradição absoluta com o agronegócio, enfim, as posições que ela vai apresentando. Eu vou dizer a vocês, é um absurdo o ataque aos direitos humanos que estes segmentos fazem. Até quando o Panunzio falou em mim, no ataque que sofri, eu vou dizer para vocês, isso não era contra mim. Toda mulher que levanta a cabeça e que segue em frente e que diz da sua opinião e que faz o seu trabalho, eles querem destruir. E não ao acaso, eu lembrei essa semana também, que aquele episódio lá em 2003, que faz tanto tempo, na Câmara dos Deputados, tinha a ver com uma questão. Eu dava uma entrevista como relatora da CPI contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. E Bolsonaro tentou intervir naquela entrevista, na verdade, talvez com a mesma lógica que ele tem quando chega em frente a uma casa, pelo relato dele, tira o capacete da moto, tira o capacete que está usando na moto e diz, posso entrar? E ainda fala que pintou um clima. Isso como mulher, como mãe, como uma pessoa que trabalha na área dos direitos da criança e dos direitos humanos, que fez leis. Eu sou autora de muitas leis, inclusive da alteração do Código Penal, que transformou o crime de estupro num crime gravoso. O crime de estupro já é hediondo, quando a gente está falando da pedofilia e de outros aspectos. Hoje, o estupro é crime hediondo porque nós, mulheres e feministas, contra as posições dos bolsonaros, colocamos ali, e ele, na verdade, sempre atuou contra a infância brasileira, e o que ele fala ali é o que está na mente dele, na mente perversa e na mente abusiva que ele carrega e com a qual ele olhou aquelas meninas e destruiu, provavelmente, boa parte da juventude delas e da vida delas, porque hoje elas não estão indo na escola por culpa de Jair Bolsonaro, elas estão visadas por culpa de Jair Bolsonaro, e elas são só meninas, e toda a estrutura do Palácio do Planalto, primeira-dama, Damares, tudo mais, foi jogada sobre elas. E, sinceramente, acho que o Poder Judiciário não agiu ainda como deveria, avaliando a condição de risco dessas meninas e impedindo que eles as pressionem para gravações, para isso, aquilo que nós sabemos que eles fizeram.
ainda que a gente não tenha se aproximado, para não dar uma conotação também de pressão política sobre vítimas, que é o que eles estão fazendo nesse momento.